Pegando Deus esse embalo quiser. de crescimento que você fala, quais são os planos futuros? Que você citou as escolas que a gente conhece, certo? As grandes Sim, escolas. sim. Você tem um plano para ter um método de estudo parecido? É porque a gente sabe o plano Sim, dessas escolas é um método, não sei se eu posso usar esse termo, não sou dessa área, meio engessado. Todas elas sim, dão o básico tal, até o livro 18 e depois sim, sim. libera, né? Você já citou isso comigo em conversas, né, fora do ar, né? Até na quadra, no final de semana, que a gente joga bola junto, pra quem não sabe, né? Fica aí já o spoiler. Dani É, Gol, o Dani Gol. Dani Gordo, Então Dani a Trave. gente fica para entender essa situação, né? O que você planeja? Meu, eu quero a minha escola franqueada. Vai, vamos falar. Você tá no Shark Entendi. Tank. Qual que é a ideia que você vai vender? Cara, cada homem. Qual que é o seu diferencial? Assim, é Cara, os seus legal. planos, né? O que, que você pensa pro futuro, né? É legal falar Aquele disso. clichê, né? Onde você se vê daqui 10 anos? Nossa, meu. Não, mas é legal falar disso porque é legal você ter tocado nesse assunto porque a gente consegue conversar com quem estiver assistindo também Uhum. com pessoas que querem aprender inglês, porque Sim, não tem como a gente falar de projetos para o futuro sem falar da visão do cliente, né? exato. Então vamos falar disso e aproveitar para falar com a visão do cliente também, né? Com toda certeza. Então vamos adentrar falando como o cliente vê as escolas tradicionais hoje, né? Sim. Só deixar o alerta aqui. Cebola, obrigado por ter mandado essa IPA maravilhosa. Infelizmente, o nosso convidado está tomando uma medicação que não pode misturar com álcool, tá? Por Verdade. isso ele não vai consumir hoje, tá? Mas está aqui, mais uma vez, obrigado ao Cebola da Mandi, toda a equipe lá que mandou essa IPA maravilhosa, como sempre. Cara, tá dando vontade, né? Cuidado, vai que você tem um piripaque aí depois, velho. Tá Nossa, cara, nem me perdido. fala, eu tô com medo, cara. Qualquer coisinha que acontece comigo, eu já fico morrendo de medo, cara. Ah, tá doido. Fui lá no sítio, lá leva alguma picadinha. O Google já falou pra mim que semana que vem eu vou morrer, cara. Não, não fala o que você vai contar agora como você vai estar daqui 10 anos, velho. Você não pode morrer semana que vem. Então, a pior besteira que o ser humano faz é procurar as coisas no Google Não, sobre não pode. doença, cara. Não pode. Nossa, você fica ansioso, encabulado. Não, não pensa nisso não, cara. E Não é aí todo nada mundo fica demais. falando assim: ah, você é dramático, homem é tudo dramático, você tá bem aí Eu na escuto muito isso academia. lá em casa. Ai, É ai. normal. Mas então, Diz falando do aí. cliente, né? Eu também já estudei em escola de idiomas tradicionais, né? Uhum. Cara, eu acho que o custo-benefício das escolas de idiomas físicas, Uhum. eu acho que não é legal para o cliente. Porque muitas vezes, todo lugar que você vai pagar alguma coisa, a pessoa vai querer receber bem, né? Todo mundo que empreende vai querer receber uma grana, claro. Sim. Mas ela também tem que te oferecer um benefício em troca disso. Uhum. E eu acredito que as grandes escolas de idiomas hoje, eu acho que ela não oferece, porque eu já participei de turmas, de grupos, de ter assim 5, 6 pessoas na sala, em níveis diferentes. E que o professor passava um vídeo lá 2 vezes por semana, ia lá, mandava repetir, não sabia, tenta repetir aí. Poxa, cara, você vai colocar o seu dinheiro nisso? O mesmo conteúdo para 6 O pessoas em níveis mesmo. diferentes. Sim, Ah, é cara. Às vezes complicado. tinha 3 num nível e 3 no outro, por exemplo. Aham. E aí, como que você vai praticar e tal? E aí, tipo, você vai ficar anos e anos lá, cara. Entendi. Você entra lá, você fica lá 6 anos estudando, até você chegar num nível assim. Não é necessário você ficar estudando muitos anos para você chegar num nível legal. Aham. Então, essa questão de aulas em grupo, que é o. Porque o que que a Dan Academy faz? Dan Academy não tem aula em grupos, né? A Dan Academy só tem aula particular, no máximo em dupla. Trio é exceção. Uhum. Mas, digamos assim, vamos colocar em geralzão. Sim. Individual e em dupla. Duas pessoas que se conhecem, que estão no mesmo nível, ou individual. Porque a gente acredita que fazer aula em grupo não é positivo Uhum. para quem está aprendendo, para quem não é fluente, para quem quer desenvolver, para quem quer aprender. Uhum. A não ser se for muito barato, entendeu? Se você Entendi. pagasse muito pouco para ficar fazendo isso. Agora, você pagar um dinheirão, igual é o ensino de idiomas, aí você paga um dinheirão por mês para ficar fazendo aula em grupo, eu acredito que com o que a gente tem de novo na área de estudo, na área de prática, eu acredito que é muito pouco no custo-benefício. É um Entendi. benefício muito pequeno para você pagar caro como as escolas tradicionais cobram, Uhum. sendo bem sincero. Agora, se você pegar aula individual em dupla dessas próprias escolas tradicionais, aí beleza, aí não tem nada para falar delas, porque às vezes elas podem ter um professor bom Uhum. e cobrar o tanto que elas querem. Entendi. Eu acredito que na minha escola a gente cobra um preço menor
por aula individual. Uhum. Então, e elas cobram um preço maior. Mas se você está disposto a pagar o que elas cobram, e o professor individual lá, a aula VIP que eles falam, né? E o professor é bom, beleza. Você pode pagar uma fortuna lá. Se você quer pagar essa fortuna, você paga, mas você vai aprender, beleza. Uhum. E o custo-benefício está válido. Mas eu tenho uma crítica, assim, com as escolas tradicionais no custo-benefício para aulas em grupo, sim. Que eu já fiz muitos anos. E eu acho que eu fui aprender o inglês mesmo quando eu comecei a praticar sozinho. Entendi. Porque fazer aula em grupo, ficar ele 1, 2 vezes por semana ali, não é o que vai fazer você aprender inglês ou qualquer outro idioma. Uhum. O que vai fazer você aprender algum idioma primeiro, se conscientizar que depende mais de você do que qualquer outra pessoa. Sim. Que você vai ter que buscar fora da aula aprender. Se Sim. você quiser ficar fluente, chegar no nível avançado de forma rápida, você vai ter que ler jornal, você vai ter que ler livro, você vai ter que assistir série, você vai ter que assistir filme, você vai ter que ouvir música, você vai ter que chegar na sua casa e pensar tudo em inglês, você vai ter que fazer atividades, lição de casa que eu falo. Lição de casa às vezes não é escrever no papel. É você parar um tempinho ali da sua rotina para você pensar em inglês, aprender vocabulário em inglês. Você vai ter que se entregar ao inglês muito mais do que a aula. Disciplina e determinação. Pelo menos ali fundamental. 1 hora por dia. Você vai ter Entendi. que dedicar pelo menos, no mínimo, 1 hora por dia do seu tempo para aprender o idioma. Entendi. Sozinho, sem a ajuda do professor. Praticar, né? Isso. Além do que você faz na aula, Isso. praticar. E aí a aula vai servir, o professor vai servir para você. Como eu falei, em grupo eu acho que não vale a pena. Fica a minha dica aí. Uhum. Você quer fazer aula em grupo, pensa bem, porque você pode achar um professor particular que cobra o mesmo preço que uma escola tradicional cobra para fazer em grupo, você vai ter um benefício muito maior. Entendi. E então esse professor vai servir como um guia para ele praticar com você as coisas que você está aprendendo, para corrigir você nos seus erros. Ele vai ser como um guia que vai te ajudar, um tutor mesmo. Legal. Mas não vai ser ele que vai fazer você aprender. Muito legal. Esquece isso. Vai depender do aluno, do aluno. Então, a verdade é essa, que quando você quer aprender um idioma, eu já falo para as pessoas, você está disposto a estudar, a praticar, a tornar o ensino desse idioma, o aprendizado desse idioma uma coisa legal para você, divertida, positiva? Porque se você for com a mentalidade que você não gosta de aprender, que você só vai fazer a aula e na aula você vai obter seus resultados, vai dar errado. Não vai dar certo. Então muita gente vai fazer só pra pôr no currículo, né, que fez. Exatamente. Então não vira, cara. O único jeito de aprender qualquer idioma tem uma série de requisitos para você aprender qualquer idioma. Uma delas é ter vontade. Entendi. E tornar isso não uma coisa cansativa, uma coisa assim negativa para você. Você tem que ver aquilo lá com bons olhos. Legal. Então, esse é um dos requisitos, né? Falando aí pro pessoal que tá assistindo, alguns requisitos para você aprender inglês. Primeiro, mentalidade. Tornar aquilo algo positivo, ver aquilo como algo bom. Segundo passo, como eu falei, fuja de grupos grandes, no qual você percebe que nem todos estão no mesmo nível. Se você não for fluente, fuja de grupos grandes. Se você for fluente e quiser praticar conversação com grupos grandes, legal, você vai estar praticando aquilo ali. Agora, se você não for fluente, fuja de grupos grandes. Entendi. Procure um professor particular que vai te ajudar. A nossa escola, por exemplo, é uma escola de professores particulares. Você vai ter aula com um professor particular por todo o período, seja individual ou no máximo em dupla, né? Então, eu ofereci isso. Claro que outras escolas também oferecem, outros professores também oferecem, né? Então, é isso que a gente recomenda para qualquer tipo de pessoa que quer aprender um idioma. Aí a recomendação entre dupla ou trio, como você citou, normalmente que as pessoas têm alguma ligação, é mais interessante, né? Isso. Você falou que elas até treinam entre elas, vamos Treinam falar entre assim, né? elas. Conversam Sim. entre elas fora do período de aula. Sim. O ideal, que eu acredito, é aula individual. Só o professor e o aluno. Porque o professor, ele vai ter tempo para identificar quais são as necessidades específicas da pessoa. Quando você tem 2 pessoas na aula, vai ser 30 minutos dedicados a uma e 30 a outra, porque elas não são iguais em nada. São totalmente diferentes, mesmo que estejam no mesmo nível. Então, o ideal é individual. Em dupla é legal por quê? Porque, na minha escola é assim pelo menos, você tem um desconto. Você consegue dividir o valor da mensalidade com aquela outra pessoa. Então, fazer as aulas em dupla é uma alternativa interessante, que vale a pena se você tiver um nível parecido. Sim. Apesar do ideal ser fazer aula individual. Sim. Então, como qualquer serviço que você vai ter, fazer as aulas com uma coisa particular, personalizada para você, é o que faz a diferença. Legal. Porque ali o professor vai estar corrigindo você, guiando você para um caminho específico para você. Não vai ter 10 pessoas para ele falar coisas diferentes. Só vai ser uma coisa personalizada para você se for um professor particular. Legal. Então, essa é mais uma dica. Show de bola. E
falando de outras dicas pro pessoal também. Como eu falei, né? A próxima dica é praticar fora da aula. Uhum. Eu acredito que isso seja essencial. Fugindo de grupo, fazendo com o professor particular, isso ainda não é o suficiente para uma pessoa obter desenvolvimento Uhum. aprendendo idiomas. Então, o cara pode ficar 2 anos fazendo aula, que seja até com um professor particular, e não ter um grande desenvolvimento. Entendi. Porque ele só assiste a aula. Aham. Poxa, se eu assistir a aula, cara, e ficar todo o restante do tempo sem me conectar com o inglês, eu não vou aprender nada. Uhum. É por isso que o pessoal fala de verdade que quem mora fora do país tem uma certa vantagem. Porque lá ele é obrigado a praticar o inglês. Tá falando toda hora, né? Quem faz o intercâmbio é obrigado a praticar o inglês. Aham. Então, de fato, isso é verdade, faz diferença mesmo. Mas quem tá aqui no Brasil pode também atenuar esse problema e praticar o idioma. Uhum. Ele pode colocar na vida dele o inglês. Entendi. Ele pode, desde mudar o idioma da configuração do celular dele, ele pode, na hora que ele acorda, de manhã, na hora do trabalho, de repente, tudo que ele vai ler, todo mundo deve consumir algum tipo de notícia, né? Sei lá. Ver o jornal em Todo inglês. mundo consome alguma coisa, né? Alguma coisa assim, cara. Eu Que dá consumo... pra ser um estrangeiro. Cara, eu consumo futebol, esporte Aham. pra caramba. Vai ver o jornal lá da BBC, da Inglaterra, ver o que tá falando sobre a Champions League lá. Talvez o caminho seja, até como você tá falando, pegando um gancho nisso, o treinar fora do horário de aula, o caminho bom, né? Claro que se eu estiver errado, você me corrige. Seria pelo que você tem mais facilidade, que nem você estou. O Sim. futebol. Eu gosto muito de futebol. Então, assim, não estudo inglês, eu já falei, mas se eu estudasse, talvez, como você falou, ver um jornal local com áudio local. Exato. Assistir o jogo com uma narração local. Sim. Também, né? Porque assim, você tá dentro de algo que você gosta e você também tá estudando um novo idioma. Que Top. seja o caminho, né? Top. Você sempre ir pelo que você mais gosta, Sim. seja o primeiro passo. Você falou da questão da audição e da fala, né? Quando você está assistindo um jornal, um programa de TV falando sobre uma coisa que você gosta, esse é o ponto que você falou. Uhum. Vai procurar uma coisa que você se divirta fazendo. Sim. Se você gosta de moda, vai ver moda. Se você gosta de notícias em geral, vai ver o site de notícias em geral. Uhum. Esporte, e assim por diante. Sim. Então, você falou da questão da audição e da fala. Que é você ver alguma coisa ao vivo ali e trabalhar a audição, que você vai estar ouvindo o que ele está falando. Sim. E a fala, você pode até, eu recomendo isso para os alunos, conversar com a televisão. Responde, Responde a televisão, como Tá um xingando o maluco. esporte, xinga. Faz qualquer coisa. Repete o que o cara tá falando. Uhum. Cara, poxa vida, repetição, é assim que a gente aprende a falar português, né? Exatamente. Então, se o cara tá falando lá alguma coisa lá em espanhol, por exemplo, Real Madrid ganhou Barcelona 2-0. Uhum. Repete, vai falando aquilo. Legal. Então, qualquer idioma que você quer aprender, você falou, faz alguma coisa que você gosta, você trabalhou a parte da audição e da fala. Procura um vídeo no YouTube de um programa local. Sim. Todo mundo tem. Aqui tem a Jovem Pan Esportes, por exemplo. Lá deve ter a Jovem Pan Esportes da Inglaterra, Sim. dos Estados Unidos. Vai lá e consome. Ou se você não quer trabalhar só a audição e fala, trabalha a escrita. E, na verdade, não é escrita, é o reading, né? A leitura. Uhum. Pega um site de notícias, vai ler no site de notícias do idioma que você está aprendendo. Entendi. Então, tem uma série de coisas que você pode colocar no seu dia a dia que é o que vai fazer diferença. Sim. A única maneira de você aprender um outro idioma é você colocando ele no seu dia a dia. Sim. É impossível você aprender idiomas não estando no país que fala aquele idioma se você não colocar ele no seu dia a dia. Entendi. Uma aula, seja particular, seja como for, por mais que ela seja boa, por mais que o professor seja bom, não vai ser o suficiente para fazer você evoluir se você não praticar. Os poliglotas que aprendem, você pode ver uma palestra no TED Talks lá, por exemplo, que os poliglotas vão lá fazer um monte de palestra explicando como que eles aprendem. Uhum. Eles colocam o idioma que ele está aprendendo um dia todo na Entendi. vida deles. Desde a hora que eles acordam até a hora deles dormir. Que da O hora. cara faz uma listinha lá no caderno dele de tudo que tá aqui no estúdio, por exemplo. Ele vai anotar, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Ele vai escreve lá, no idioma que ele tá aprendendo. É isso que faz a diferença. É você colocar no dia a dia. Uhum. Então, acho que a principal dica é essa. Eu tô enfatizando porque é essa. Tem que Que ser eu tenho pra rotina. falar. Colocar na rotina e não achar que o professor vai fazer tudo pra você. Eu sei que Sim. vai ter que correr atrás. O professor vai ser um guia. Então, resumindo as dicas aí pro pessoal entender. Primeiro, se você não for fluente, fuja de grupos grandes. Faça as aulas ou individualmente, ou no máximo com uma dupla que
faz ali com você no mesmo nível. No máximo nisso para você, se a questão financeira pesar muito para você e você não tiver condição de fazer aula individualmente, busca uma dupla do mesmo nível para você dividir os custos da mensalidade com essa pessoa. Esse é um ponto interessante. Segundo ponto, isso é difícil de achar nas escolas tradicionais. As aulas VIPs das escolas tradicionais são verdadeiras fortunas para você desembolsar por mês. Então procure professores particulares. Claro que eu tenho uma empresa que oferece isso, Dana Carmen, todo mundo já sabe, a gente tem aulas particulares. Mas se por um acaso você acabar não se conectando com a gente, procure um professor particular que com certeza ele vai cobrar menos que as escolas tradicionais por um serviço que eu considero melhor. Legal. E o terceiro ponto, que é a principal dica, acho que na verdade foi uma só, né? Fuja de grupos grandes e fique com professores particulares, né? Uhum. São duas dicas numa só. Uma se complementa. Exato. E o mais importante é para você aprender o idioma, você vai ter que tornar o aprendizado desse idioma uma coisa interessante, legal, na qual você tenha motivação para fazer, se divirta fazendo isso, que é inserir na sua rotina fazendo o que você gosta. Tem que praticar. Ó, audição, fala, escrita e leitura. São os 4 pilares para aprender qualquer idioma. Sim. Então você tem que ver vídeos, porque você vai trabalhar audição. Claro que você vai trabalhar compreensão também, que você vai estar entendendo. Você pode legendar, não tem problema nenhum legendar no idioma que está falando, porque você não vai conseguir aprender tudo de uma vez. Legenda, viu? Acompanha o que eles estão falando. O speaking, ou você pode encontrar uma pessoa para conversar. Se você não conseguir isso, você vai ter que falar sozinho mesmo, conversar com a televisão, conversar com si mesmo. A escrita, você pode anotar diariamente alguma coisa que você aprendeu no trabalho, na faculdade, na escola. Ou anotar vocabulário, pegar a sala da sua casa, o lugar que você está visitando, anotar tudo que está escrito lá em inglês. Se você não sabe, procura no dicionário e coloca lá. Tudo isso vai fazer você memorizar uma série de palavras, que é o que vai trazer uma bagagem de vocabulário que vai possibilitar você a manter uma conversação com outra pessoa. Se você não tiver vocabulário, você não vai conseguir conversar com ninguém. Então, nesses quatro pontos, a parte de escrita é importante por isso, que você vai anotar tudo de vocabulário e até também uma questão de gramática que você vai trabalhar, porque além de você fazer uma lista de palavras na qual você está aprendendo, você pode produzir algum pequeno texto resumindo como foi seu dia, na qual você vai ter que colocar em prática o que você está aprendendo de gramática durante a aula. Então, a escrita é importante, a audição é importante, né? Buscando um vídeo no YouTube de repente, assistindo uma série. O speaking, a fala é importante, porque você pode conversar com outra pessoa, conversar sozinho. E por fim, a leitura é importante, né? O reading, que você vai ter que procurar algum site aí de repente. O que mais? Você pode conversar com uma pessoa no WhatsApp por inglês, por exemplo. Legal. Procurar algum gringo ou uma gringa para conversar e fazer essa conversa em inglês. E você trabalha esses 4 pontos. Ou seja, você pode fazer isso de forma gratuita. Você pode trabalhar em cima desses 4 pontos sem ninguém te cobrar nada por isso.